Continuando a leitura dessa história do livro do Gênesis, hoje eu farei a leitura do capítulo 30. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã, por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse: por acaso estou no lugar de Deus? Quem impediu de ter filhos? Então ela respondeu: aqui está Bila, minha serva, deite-se com ela, para que tenha filhos em meu lugar e por meio dela eu também possa formar família. Por isso, ela deu a Jacó sua serva Bila por mulher. Ele deitou-se com ela, Bila engravidou e deu-lhe um filho. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e deu-me um filho. Por isso deu-lhe o nome de Dan. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: tive grande luta com minha irmã e venci, pelo que o chamou Naftali. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então disse Lia: que grande sorte! Por isso o chamou Gade. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então Lia exclamou: como sou feliz, as mulheres dirão que sou feliz. Por isso lhe deu o nome de Aser. Durante a colheita do trigo, Ruben saiu ao campo, encontrou algumas mandrágoras e as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê-me algumas mandrágoras do seu filho. Mas ela respondeu: não lhe foi suficiente tomar de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras que o meu filho trouxe? Então disse Raquel: Jacó se deitará com você esta noite, em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho. Quando Jacó chegou do campo naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro e lhe disse: hoje você me possuirá, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho. E naquela noite ele se deitou com ela. Deus ouviu Lia e ela engravidou e deu a Jacó o quinto filho. Disse Lia: Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido. Por isso deu-lhe o nome de Isacar. Lia engravidou de novo e deu a Jacó o sexto filho. Disse Lia: Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa, agora meu marido lhe tratará melhor, afinal já lhe dei 6 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Zebulun. Algum tempo depois, ela deu à luz uma menina, a quem chamou Diná. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação, deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para a minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres pelas quais o servi, e os meus filhos, e partirei. Você bem sabe quanto trabalhei para você. Mas Labão lhe disse: se mereço sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou: diga o seu salário e eu lhe pagarei. Jacó lhe respondeu: você sabe quanto trabalhei para você e como os seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que você possui antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Então Labão perguntou: o que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos se você concordar com o seguinte: hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário, e a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro. Toda vez que você resolver verificar o meu salário, se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. E disse Labão: de acordo, seja como você disse. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e os colocou aos cuidados de seus filhos. Afastou-se então de Jacó a distância equivalente a 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois ficou os galhos descascados junto aos bebedouros, fixou na frente dos rebanhos, no lugar onde costumava beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos. E geralmente os filhotes listrados, salpicados e pintados, geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais e fazia com que esses ficassem juntos dos animais listrados e pretos de Labão. Assim foi formado o seu próprio rebanho, que separou de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros, em frente aos dos animais, para que se acasalassem perto dos galhos. Mas se os animais eram fracos, não os colocava ali. Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó.
Assim o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. Então essa foi a leitura do capítulo 30 do livro do Gênesis para esta noite. Continuando a leitura dessa história do livro do Gênesis, hoje eu farei a leitura do capítulo 30. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã, por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse: por acaso estou no lugar de Deus? Quem impediu de ter filhos? Então ela respondeu: aqui está Bila, minha serva, deite-se com ela, para que tenha filhos em meu lugar e por meio dela eu também possa formar família. Por isso, ela deu a Jacó sua serva Bila por mulher. Ele deitou-se com ela, Bila engravidou e deu-lhe um filho. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e deu-me um filho. Por isso deu-lhe o nome de Dan. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: tive grande luta com minha irmã e venci, pelo que o chamou Naphtali. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então disse Lia: que grande sorte! Por isso o chamou Gade. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então Lia exclamou: como sou feliz, as mulheres dirão que sou feliz. Por isso lhe deu o nome de Aser. Durante a colheita do trigo, Ruben saiu ao campo, encontrou algumas mandrágoras e as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê-me algumas mandrágoras do seu filho. Mas ela respondeu: não lhe foi suficiente tomar de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras que o meu filho trouxe? Então disse a Raquel: Jacó se deitará com você esta noite, em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho. Quando Jacó chegou do campo naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro e lhe disse: hoje você me possuirá, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho. E naquela noite ele se deitou com ela. Deus ouviu Lia e ela engravidou e deu a Jacó o quinto filho. Disse Lia: Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido. Por isso deu-lhe o nome de Isacar. Lia engravidou de novo e deu a Jacó o sexto filho. Disse Lia: Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa, agora meu marido me tratará melhor, afinal já lhe dei 6 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Zebulon. Algum tempo depois, ela deu à luz uma menina, a quem chamou Diná. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação, deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para a minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres pelas quais o servi, e os meus filhos, e partirei. Você bem sabe quanto trabalhei para você. Mas Labão lhe disse: se mereço sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou: diga o seu salário e eu lhe pagarei. Jacó lhe respondeu: você sabe quanto trabalhei para você e como os seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que você possui antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Então Labão perguntou: o que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos se você concordar com o seguinte: hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário, e a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro. Toda vez que você resolver verificar o meu salário, se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. E disse Labão: de acordo, seja como você disse. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e os colocou aos cuidados de seus filhos. Afastou-se então de Jacó a distância equivalente a 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois ficou os galhos descascados junto aos bebedouros, fixou na frente dos rebanhos, no lugar onde costumava beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos. E geralmente os filhotes listrados, salpicados e pintados, Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais e fazia com que esses ficassem juntos dos animais listrados e pretos de Labão. Assim foi formado o seu próprio rebanho, que separou de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros, em frente aos dos animais, para que se acasalassem perto dos galhos. Mas se os animais eram fracos, não os colocava ali.
Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó. Assim o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. Então essa foi a leitura do capítulo 30 do livro do Gênesis para esta noite. Continuando a leitura dessa história do livro do Gênesis, hoje eu farei a leitura do capítulo 30. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã, por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse: por acaso estou no lugar de Deus? Quem impediu de ter filhos? Então ela respondeu: aqui está Bila, minha serva, deite-se com ela, para que tenha filhos em meu lugar e por meio dela eu também possa formar família. Por isso, ela deu a Jacó sua serva Bila por mulher. Ele deitou-se com ela, Bila engravidou e deu-lhe um filho. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e deu-me um filho. Por isso deu-lhe o nome de Dan. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: tive grande luta com minha irmã e venci, pelo que o chamou Naftali. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então disse Lia: que grande sorte! Por isso o chamou Gade. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então Lia exclamou: como sou feliz, as mulheres dirão que sou feliz. Por isso lhe deu o nome de Aser. Durante a colheita do trigo, Rúben saiu ao campo, encontrou algumas mandrágoras e as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê-me algumas mandrágoras do seu filho. Mas ela respondeu: não lhe foi suficiente tomar de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras que o meu filho trouxe? Então disse a Raquel: Jacó se deitará com você esta noite, em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho. Quando Jacó chegou do campo naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro e lhe disse: hoje você me possuirá, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho. E naquela noite ele se deitou com ela. Deus ouviu Lia e ela engravidou e deu a Jacó o quinto filho. Disse Lia: Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido. Por isso deu-lhe o nome de Isacar. Lia engravidou de novo e deu a Jacó o sexto filho. Disse Lia: Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa, agora meu marido lhe tratará melhor, afinal já lhe dei 6 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Zebulon. Algum tempo depois, ela deu à luz uma menina a quem chamou Diná. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação, deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para a minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres pelas quais o servi, e os meus filhos, e partirei. Você bem sabe o quanto trabalhei para você. Mas Labão lhe disse: se mereço sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou: diga o seu salário e eu lhe pagarei. Jacó lhe respondeu: você sabe quanto trabalhei para você e como os seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que você possui antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Então Labão perguntou: o que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos se você concordar com o seguinte: hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário, e a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro. Toda vez que você resolver verificar o meu salário, se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. E disse Labão: de acordo, seja como você disse. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e os colocou aos cuidados de seus filhos. Afastou-se então de Jacó a distância equivalente a 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois ficou os galhos descascados junto aos bebedouros, fixou na frente dos rebanhos, no lugar onde costumava beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos. E geralmente os filhotes listrados, salpicados e pintados, geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais e fazia com que esses ficassem juntos dos animais listrados e pretos de Labão. Assim, foi formado o seu próprio rebanho que separou de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros
enfrente os dos animais para que se acasalassem perto dos galhos. Mas se os animais eram fracos, não os colocava ali. Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó. Assim o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. Então essa foi a leitura do capítulo 30 do livro do Gênesis para esta noite. Continuando a leitura dessa história do livro do Gênesis, hoje eu farei a leitura do capítulo 30. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã, por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse: por acaso estou no lugar de Deus? Quem impediu de ter filhos? Então ela respondeu: aqui está Bila, minha serva, deite-se com ela, para que tenha filhos em meu lugar e por meio dela eu também possa formar família. Por isso, ela deu a Jacó sua serva Bila por mulher. Ele deitou-se com ela, Bila engravidou e deu-lhe um filho. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e deu-me um filho. Por isso deu-lhe o nome de Dan. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: tive grande luta com minha irmã e venci, pelo que o chamou Naphtali. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e deu a Jacó por mulher. Zilpa, a serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então disse Lia: que grande sorte! Por isso o chamou Gade. Zilpa, a serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então Lia exclamou: como sou feliz, as mulheres dirão que sou feliz. Por isso lhe deu o nome de Aser. Durante a colheita do trigo, Ruben saiu ao campo, encontrou algumas mandrágoras e as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê-me algumas mandrágoras do seu filho. Mas ela respondeu: não lhe foi suficiente tomar de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras que o meu filho trouxe? Então disse Raquel: Jacó se deitará com você esta noite, em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho. Quando Jacó chegou do campo naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro e lhe disse: hoje você me possuirá, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho. E naquela noite ele se deitou com ela. Deus ouviu Lia e ela engravidou e deu a Jacó o quinto filho. Disse Lia: Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido. Por isso deu-lhe o nome de Isacar. Lia engravidou de novo e deu a Jacó o sexto filho. Disse Lia: Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa, agora meu marido me tratará melhor, afinal já lhe dei 6 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Zebulon. Algum tempo depois, ela deu à luz uma menina a quem chamou Diná. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação, deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para a minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres pelas quais o servi, e os meus filhos, e partirei. Você bem sabe o quanto trabalhei para você. Mas Labão lhe disse: se mereço sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou: diga o seu salário e eu lhe pagarei. Jacó lhe respondeu: você sabe quanto trabalhei para você e como os seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que você possui antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Então Labão perguntou: o que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos se você concordar com o seguinte: hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário, e a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro. Toda vez que você resolver verificar o meu salário, se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. E disse Labão: de acordo, seja como você disse. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e os colocou aos cuidados de seus filhos. Afastou-se então de Jacó a distância equivalente a 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois ficou os galhos descascados junto aos bebedouros, fixou na frente dos rebanhos, no lugar onde costumava beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos. E geralmente os filhotes listrados, salpicados e pintados, geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais e fazia com que esses ficassem juntos dos animais listrados e pretos de Labão. Assim, foi formado o seu próprio rebanho que separou de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio,
Jacó colocava os galhos nos bebedouros, em frente aos dos animais, para que se acasalassem perto dos galhos. Mas se os animais eram fracos, não os colocava ali. Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó. Assim o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. Então essa foi a leitura do capítulo 30 do livro do Gênesis para esta noite. Continuando a leitura dessa história do livro do Gênesis, hoje eu farei a leitura do capítulo 30. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã, por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse: por acaso estou no lugar de Deus? Quem impediu de ter filhos? Então ela respondeu: aqui está Bila, minha serva, deite-se com ela, para que tenha filhos em meu lugar e por meio dela eu também possa formar família. Por isso, ela deu a Jacó sua serva Bila por mulher. Ele deitou-se com ela, Bila engravidou e deu-lhe um filho. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e deu-me um filho. Por isso deu-lhe o nome de Dan. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: tive grande luta com minha irmã e venci, pelo que o chamou Naphtali. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então disse Lia: que grande sorte! Por isso o chamou Gade. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então Lia exclamou: como sou feliz, as mulheres dirão que sou feliz. Por isso lhe deu o nome de Aser. Durante a colheita do trigo, Rúben saiu ao campo, encontrou algumas mandrágoras e as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê-me algumas mandrágoras do seu filho. Mas ela respondeu: não lhe foi suficiente tomar de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras que o meu filho trouxe? Então disse a Raquel: Jacó se deitará com você esta noite, em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho. Quando Jacó chegou do campo naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro e lhe disse: hoje você me possuirá, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho. E naquela noite ele se deitou com ela. Deus ouviu Lia e ela engravidou e deu a Jacó o quinto filho. Disse Lia: Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido. Por isso deu-lhe o nome de Isacar. Lia engravidou de novo e deu a Jacó o sexto filho. Disse Lia: Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa, agora meu marido lhe tratará melhor, afinal já lhe dei 6 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Zebulon. Algum tempo depois, ela deu à luz uma menina a quem chamou Diná. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação, deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para a minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres pelas quais o servi, e os meus filhos, e partirei. Você bem sabe o quanto trabalhei para você. Mas Labão lhe disse: se mereço sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou: diga o seu salário e eu lhe pagarei. Jacó lhe respondeu: você sabe quanto trabalhei para você e como os seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que você possui antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Então Labão perguntou: o que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos se você concordar com o seguinte: hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário, e a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro. Toda vez que você resolver verificar o meu salário, se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. E disse Labão: de acordo, seja como você disse. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e os colocou aos cuidados de seus filhos. Afastou-se então de Jacó a distância equivalente a 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois ficou os galhos descascados junto aos bebedouros, fixou na frente dos rebanhos, no lugar onde costumava beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos. E geralmente os filhotes listrados, salpicados e pintados, geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais e fazia com que esses ficassem juntos dos animais listrados e pretos de Labão. Assim foi formado o seu próprio rebanho, que separou de Labão.
Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros, em frente aos dos animais para que se acasalassem perto dos galhos. Mas se os animais eram fracos, não os colocava ali. Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó. Assim o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. Então essa foi a leitura do capítulo 30 do livro do Gênesis para esta noite. Continuando a leitura dessa história do livro do Gênesis, hoje eu farei a leitura do capítulo 30. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã, por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse: por acaso estou no lugar de Deus? Quem impediu de ter filhos? Então ela respondeu: aqui está Bila, minha serva, deite-se com ela, para que tenha filhos em meu lugar e por meio dela eu também possa formar família. Por isso, ela deu a Jacó sua serva Bila por mulher. Ele deitou-se com ela, Bila engravidou e deu-lhe um filho. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e deu-me um filho. Por isso deu-lhe o nome de Dan. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: tive grande luta com minha irmã e venci, pelo que o chamou Naphtali. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e deu a Jacó por mulher. Zilpa, a serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então disse Lia: que grande sorte! Por isso o chamou Gade. Zilpa, a serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então Lia exclamou: como sou feliz, as mulheres dirão que sou feliz. Por isso lhe deu o nome de Aser. Durante a colheita do trigo, Rúben saiu ao campo, encontrou algumas mandrágoras e as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê-me algumas mandrágoras do seu filho. Mas ela respondeu: não lhe foi suficiente tomar de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras que o meu filho trouxe? Então disse Raquel: Jacó se deitará com você esta noite, em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho. Quando Jacó chegou do campo naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro e lhe disse: hoje você me possuirá, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho. E naquela noite ele se deitou com ela. Deus ouviu Lia e ela engravidou e deu a Jacó o quinto filho. Disse Lia: Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido. Por isso deu-lhe o nome de Isacar. Lia engravidou de novo e deu a Jacó o sexto filho. Disse Lia: Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa, agora meu marido me tratará melhor, afinal já lhe dei 6 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Zebulon. Algum tempo depois, ela deu à luz uma menina, a quem chamou Diná. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação, deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para a minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres pelas quais o servi, e os meus filhos, e partirei. Você bem sabe o quanto trabalhei para você. Mas Labão lhe disse: se mereço sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou: diga o seu salário e eu lhe pagarei. Jacó lhe respondeu: você sabe quanto trabalhei para você e como os seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que você possui antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Então Labão perguntou: o que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos se você concordar com o seguinte: hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário, e a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro. Toda vez que você resolver verificar o meu salário, se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. E disse Labão: de acordo, seja como você disse. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e os colocou aos cuidados de seus filhos. Afastou-se então de Jacó a distância equivalente a 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois ficou os galhos descascados junto aos bebedouros, fixou na frente dos rebanhos, no lugar onde costumava beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos.
E geralmente os filhotes listrados, salpicados e pintados, e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais e fazia com que esses ficassem juntos dos animais listrados e pretos de Labão. Assim, foi formado o seu próprio rebanho que separou de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros, em frente aos dos animais, para que se acasalassem perto dos galhos. Mas se os animais eram fracos, não os colocava ali. Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó. Assim o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. Então essa foi a leitura do capítulo 30 do livro do Gênesis para esta noite.